Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos começando mais um AgroXcast aqui pelo seu canal do agro favorito, aqui onde a gente fala das coisas do agro, mas de uma maneira diferente. Para você que não está aí dentro da bolha do agro, para você que é um cidadão urbano, não entende muito bem como é que funciona, aqui você vai entender direitinho, porque tudo que acontece no agro, tudo que acontece com o produtor rural lá no campo, afeta diretamente a nós aqui na cidade. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais disso no episódio especial de hoje com dois convidados especiais, que eu já te conto quem são, logo depois da vinheta. Muito bem, vamos começar o nosso AgroXcast de hoje com dois convidados especiais, o Fabrício Pedriel e o Silvio Ferreira, que são engenheiros agrônomos da Gen Fertilizantes. Os caras sabem tudo de produtividade, sabem tudo. E o que esses caras têm a ver com a gente aqui na cidade? Para você que vai no supermercado, para você que de repente vai abastecer o carro, o que esses caras têm a ver com isso? Nós vamos descobrir agora. Fabrício, bem-vindo. Satisfação imensa receber você aqui no AgroXcast de hoje. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, viu, estar aqui participando desse podcast, que a cada dia tem crescido e tem ajudado muito a gente que trabalha no agro, né? E ajudado também o pessoal da zona urbana a entender um pouco mais do agro, né? E valorizar, principalmente, né? Com certeza. Muito bom. Silvio, boa tarde, bem-vindo. Tô falando boa tarde porque nós estamos gravando, gente. Aqui não tem fake, nós estamos gravando hoje, quarta-feira, pós-vitória Trump. Boa tarde. Bem-vindo, Silvio. Boa tarde, Wander. Tudo Boa bom? Tarde. Bacana. Queria primeiramente parabenizar pela iniciativa do podcast. Opa, obrigado. Com certeza abastece bastante o mercado com informações relevantes. Queria agradecer o convite também por estar aqui com você hoje conversando, trocando ideia. Por nada. E agradecer a todos os ouvintes que nos ouvem agora e nos veem, né? Através dos cortes também, né? Vamos ver a gente aí no TikTok, no Instagram, nos shorts do YouTube, enfim, vão acompanhar a gente de diversas maneiras. Aí o AgroXcast não funciona sozinho, né? A gente precisa de parceiros que vêm, assim como vocês, trazer informações, trazer conteúdo de valor, mostrar para as pessoas que estão fora da bolha do agronegócio que o agro vai muito além de roça, de plantação, de boi, de vaca, de cavalo e tudo mais, que o agro está inserido em todas as esferas da sociedade, em todos os momentos do cidadão comum, que de repente nunca viu uma vaca de perto, mas o agro está lá, né? Em todos os momentos do nosso dia. Né? Então, é com esse intuito que nasceu o AgroX, e obrigado a vocês dois pela contribuição, por tirar um tempinho, que eu sei que é corrido o tempo de vocês dispuserem esse tempo aqui para contribuir aí com as informações do agro para as pessoas. Muito bom. E o AgroX, o oferecimento da TumiX Treinamento. Por quê? A gente precisa de parceiros que nos ajudem a trazer essa informação, né? Então, nós temos aqui a TumiX Treinamentos, que ajuda você que é empresário a ter vendedores de elite, equipe de elite, com a mentalidade ajustada aí na sua empresa. Já aconteceu com você que é empresário, de repente, de ter aquele funcionário que fala assim, eu não vou ficar aqui me matando de trabalhar para encher o bolso de patrão? Já viu? Já aconteceu com você, de repente? Já viu aquela pessoa que de repente não se esforça, não veste a camisa da sua empresa? Então, é um problema de mentalidade. De repente, a sua equipe não está com a mentalidade ajustada. Fala com o pessoal da TumiX, está aqui, contato aqui embaixo, essa turma vai ajudar você. Agora, se de repente você é uma pessoa que está meio se sentindo estagnado no mercado, está querendo mudar os caminhos, mudar os rumos aí, você sabia que tem uma profissão que é a mais desejada e bem paga do mercado e que você pode aprender essa profissão de maneira rápida, prática, aplicar assim de maneira muito rápida e colher resultado rápido também. Você pode se tornar uma pessoa expert em vendas e ajudar as diversas empresas de Jataí e região que precisam de você, precisam de muita mão de obra. Vocês conhecem alguma empresa aí que está precisando de vendedor, o Silvio? Com certeza. Vocês conhecem alguma empresa? Sim, sempre está precisando, né? Mão de obra. Principal gargalo, né? Em Jataí, principalmente, não acha vendedor fácil, né? E tem muita gente que gostaria de ganhar mais dinheiro e está, de repente, estagnado numa função, numa profissão que, de repente, não paga tão bem quanto um vendedor. Porque vendedor, gente, ganha comissão. O vendedor decide, é o único profissional que pode decidir o quanto ele quer ganhar no final do mês, né? Com certeza. Bacana demais da conta. E quem apoia aqui a gente também, além da TumiX Treinamentos, quem apoia a gente aqui também, ó, galera da Rede Adão, Adão Gás, Adão Supermercado e Adão Pets. Vocês têm pet? Cachorro, gato, periquito? Tem bicho de estimação? Eu sou cliente lá do Adão. Você é cliente lá do Adão? Sim. Ah, boa. Gosta, é bom? Sim, com certeza. Sensacional. Abriu um mercado agora do lado de casa, né? Eu e o Fabrício, nós somos vizinhos. Isso. E eles abriram um mercado ali agora. Na Joaquim Cândido, né? Legal.
Já foram lá comprar no Adão Supermercado? Todo dia. Todo dia. Coisa boa. Gosta? É bom mesmo? Sim, sim, atendimento bom, tem uma variedade boa. Legal, legal. O Adão Supermercado, gente. Então, e crescendo, né? E essas empresas que a gente anuncia aqui são empresas que apoiam a causa do agro. São empresas que também acreditam que, se você é produtor rural e está assistindo a gente, são empresas que acreditam que você, produtor rural, é um super-herói. Sem capa, mas é um super-herói, que é quem mantém esse país de pé. E aí a gente ainda tem o Adão Gás, que dá um gás a mais aí na vida da dona de casa, e não só a dona de casa também, né? Porque tem gás para empilhadeira, tem gás para uma série de necessidades aí. Em especial, o gás de cozinha, Adão Gás. Então, para você que é de Jataí, região, e precisa de um atendimento de primeira em pet, em supermercado e gás, Rede Adão para você, tá na tela, tá aqui, entra em contato, Adão Gás, tem telefone, tem o telefone aqui, todo mundo, Jardão? Tem um contato aqui de todo mundo? Tem um contato aqui de todo mundo para você falar com a Rede Adão, tá bom? Rede Adão, muito obrigado pelo apoio e pela força, muito bom, muito obrigado. Bora lá? Bora trocar ideia? Isso aí, vamos lá. Vamos nessa. Primeira coisa, o que o engenheiro agrônomo faz? O pessoal, às vezes, na cidade, não entende muito bem. O que o engenheiro agrônomo faz? O que é a principal função? Hoje é um mercado muito amplo, né? Eu sou um pouco suspeito para falar do engenheiro agrônomo, porque eu falo que é a melhor profissão que tem. O agronegócio ele é muito amplo, então tem muitas áreas que você pode trabalhar, né? Desde a parte comercial, como a área de pesquisa, você pode dar aula, você pode trabalhar em laboratórios. Caramba. Eu fiz faculdade em Rio Verde, aqui do lado, há mais ou menos uns pouco mais de 15 anos. Não pode falar muito, porque senão o pessoal descobre a idade, né? E desde que eu me formei, eu já ingressei nessa área comercial. O meu pai é engenheiro agrônomo também. Ele partiu para a parte acadêmica, né? Fez Dá aula? mestrado, doutorado, mexeu com aulas, laboratórios, pesquisa, e eu fui para a parte comercial. A parte Bacana. comercial, a parte de vendas ainda tem muito preconceito, né? A venda tem em todos os lados, né? Em todos Sim, os lados quando se trata de venda, o vendedor volta e meia ainda é mal visto, né? Infelizmente. Exatamente, exatamente. Mas assim, é por conta do trabalho deficitário que ainda é prestado. Hoje, o mercado está cada vez mais profissional. Eu me lembro que quando formei, ainda tinha muito aquele preconceito, não vai virar nada na vida, vai virar vendedor. Tem muito ainda. Mas o mercado mudou muito, né? E hoje, vendas está cada vez mais profissional. Sem dúvida, demanda profissionais cada vez mais experts, que saibam lidar não somente com vendas, mas com psicologia, entendimento do cliente, cada vez mais focado em comportamento. E é um mercado, assim, muito carente. E bom você falar isso. E vender para o agro, para produtores rurais, é diferente de vender um produto comum? É diferente. Porque é uma venda de valor agregado muito alta. É diferente. Mais complexa. É bem complexo. É um relacionamento a longo prazo, né? O produtor rural hoje, ele tem um negócio perene na mão e ele leva dessa forma. Então você tem que ter relacionamentos perenes. Você tem que estar sempre ao lado dele, sempre mostrando um melhor atendimento, melhor serviço, produtos excepcionais. Eu costumo até falar que qualidade deixou de ser um diferencial, né? Teve uma época que era, hoje em dia... Eu acho que nunca foi, né? A qualidade é obrigação, né? obrigação. Exatamente. Então, assim, as empresas que não tinham muita qualidade, que iam muito pela necessidade que se tinha antigamente, deixaram de ter essa necessidade, né? Deixaram de existir. Muito bacana. Antigamente, tinham poucas empresas prestando serviço para atender um mercado gigante, que é o mercado agro. Hoje em dia, já está bem estabelecido o atendimento das empresas, aumentou muito a concorrência e com isso subiu o nível também do atendimento. Como eu te disse, antigamente o produtor tinha dificuldade de conseguir crédito, tinha dificuldade de conseguir uma assistência para a lavoura. Hoje está lá na porta dele. Hoje está batendo a porta. Hoje mudou bastante. Hoje ele virou a estrela pop, né? E uma coisa, a gente estava conversando sobre inteligência artificial agora há pouco. A faixa etária
do produtor rural brasileiro, 46 anos. 46, ou seja, muito 46. jovem. Muito jovem. Ou seja, você que tá aí do outro lado, de repente, você que tá na cidade aí, acha que o fazendeiro é aquele velho, barrigudo, né, cabeça branca e tal, né, o velho da lancha, errou, jovem. Hoje mudou tudo, né? Mudou tudo. Nós estamos passando por um momento de transição muito forte, muita sucessão. Os filhos estão assumindo o negócio, os pais estão ficando mais naquela parte de presidência mesmo da empresa, porque a fazenda é uma empresa a céu aberto, né? Não deixa de ser administrada como se fosse uma empresa. E os filhos estão assumindo a parte de execução do negócio. Bacana. E bonito de ver, né? Porque hoje em dia a juventude querer. A gente está vivendo hoje a primeira geração na história da humanidade em que os filhos não são mais inteligentes que os pais, e a gente vê no agro que os jovens estão tocando o barco, né? Estão sendo capazes de tocar o barco e dar sequência no negócio, né? Exatamente. A gente costumava dizer que antigamente, né, os filhos saíam da fazenda, da propriedade rural, para poder estudar na cidade, né? Hoje, e aí por ali eles ficavam, né, na própria cidade. Hoje não. Hoje, se o filho quer comandar uma fazenda, que é uma empresa rural, ele continua indo para a cidade, para a zona urbana, Faz a se faculdade. qualificando ainda mais para depois retornar à fazenda para poder cuidar. Até porque Então, assim, hoje, se a gente for observar, eles estão mais retornando para a zona rural do que indo para a zona urbana, permanecendo na zona urbana, né? até porque se ele não se qualificar, ele não consegue tocar o negócio hoje, Não né? consegue. Exatamente, porque é igual o Silvio falou, a inteligência artificial está aí, são um investimento muito alto em tecnologias. Então, hoje, se a pessoa que está aí na cidade está achando que vai para o campo, vai chegar lá e o negócio vai ser arcaico, cuidado. Porque senão a chance dele passar vergonha lá é muito maior do Né? que na própria cidade, às vezes. Antigamente falava assim, estuda porque senão você vai para a roça. Agora estuda porque senão a roça não te quer, né? Exatamente. Tá assim hoje. Exatamente. E agora, Fabrício, a sua especialidade no agro, o Silvio é vendas, é relacionamento com o produtor. E você, como é que você atua? Sim, eu também trabalho na parte de vendas, né? Sou representante comercial aqui no município de Jataí e sou um entusiasta, assim, da tecnologia no agro, né? Então, assim, é uma coisa que eu lido com isso aí a vida inteira, praticamente, gosto muito, sabe? Que bacana. Então, assim, tanto a questão, assim, de GPS, drone, maquinário autônomo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem plantadeira, por exemplo, que a Roche inventou agora, que ela planta sozinha, né? Como assim, planta Então, sozinho? você cria ali as linhas de plantio num computador, Virtuais? é isso. Você cria todo aquele projeto de plantio, você passa isso para um smartphone ou para um tablet e você acompanha só essa plantadeira para chegar ali na roça e ela já começa a plantar sozinha, né? E você, através do seu smartphone, o tablet, pela própria internet, você consegue acompanhar o plantio. Você vai vendo lá que está pintando todo aquele mapa que já foi desenhado no computador e dali segue. Então você vê o nível que está chegando às propriedades rurais. Que top. E agora, aquele trator, acho que foi a Case, né? Que tem um trator que não tem nem cabine, é totalmente autônomo. Isso. A John Deere já tem um trator agora que tem inteligência artificial e tem internet Starlink já vem de fábrica, né? Já instalado a antena Starlink direto no trator já. Isso. Só que, de fato, isso ainda não chegou, pelo menos na nossa região aqui. Eu não sei, vocês podem trazer mais informações sobre isso. Já está disponível no mercado brasileiro ou isso ainda leva um tempo para acontecer? Não, esse tempo aí não leva assim aquele tempo mais para acontecer, né? Geralmente isso aí de uma safra para outra, né, já começa a aparecer na região, o pessoal já começa a usar. Por exemplo, igual tem o sistema Edit, que é a aplicação localizada de químicos, né, defensivos. Por exemplo, você tem um pulverizador, você coloca esse sistema lá na barra, né? E então, assim, conforme a coloração que está ali daquela vegetação, de um mato que você precisa matar, ele libera ali aquele defensivo matando de forma local. Com isso, você consegue uma economia gigantesca. Tem casos, se for uma área muito limpa, você consegue uma economia aí de 70%. Então, de 100% que você ia aplicar, vamos supor que você fosse gastar R$ 100.000 para fazer determinada área, você termina ali com R$ 30.000
né? E ainda muito bem aplicado e muito bem feito. Que bacana. Então, assim, isso aí é um sistema o quê? Que na hora que lançou levou no máximo 2 anos para já estar aplicando. Então, assim, então é muito rápido. A questão de Interessante. comunicação, por exemplo, às vezes vem através do pessoal da cana, né, que tem um pouco mais de dinheiro para estar investindo. Por exemplo, a colheitadeira de cana, ela já vai do lado lá do trator, onde ela já vai jogando a cana ali, ela já vai em comunicação um com o outro ali para poder manter as distâncias corretinhas. Caramba, Então, tudo automático. automático. Isso é feito por um roteador, que geralmente fica numa das máquinas, geralmente na colheitadeira, e comunicando com o trator, para que não Caramba. se perca essa distância e às vezes o trator avance mais ou a colheitadeira mais e vai a cair fora. Caramba. E aí, pro cara, o cabeçudinho que tá do outro lado assistindo a gente, que tá perguntando assim, mas o que que isso tem a ver com a gente que tá aqui na cidade? Cabeçudinho, isso reflete se automaticamente o custo foi reduzido lá na roça. Em via de regra, esse custo reduzido chega pra gente aqui também, Com certeza. né? Porque quanto mais caro lá, mais caro chega aqui, né? Mais caro pra gente no supermercado, É mais muito caro. bom você falar isso, que às vezes quando a gente olha no primeiro momento, a gente já pensa assim, reduz custo para o produtor fica mais rico e para nós não interfere nada. Interfere sim, porque você faz um uso, por exemplo, o caso desse sistema na pulverização. O que acontece se você pulveriza de forma já local? Você gasta menos água. Então, isso aí já é uma economia de recursos hídricos. Que isso lá na frente vai servir, às vezes não para nós, mas para os filhos, para os netos, né? Que você está economizando água. Então, assim, não é Detergente só uma mesmo. questão de dar dinheiro para o produtor, que ele fica mais rico e para nós não muda nada. Muda sim. Tudo isso Ou muda. seja, além do produto chegar mais barato pra gente, né? Que a gente tá vendo o reflexo agora, da carne, por exemplo, né? A carne Sim. virou uma loucura, né? Ah, mataram-se as vacas, as parideiras, né? Não sei se você sabe, querido cabeçudinho que tá do outro lado. Para ter carne precisa ter boi, para ter boi precisa de bezerro, e para ter bezerro precisa ter vaca, entendeu? E aí o que que acontece? Devido aos altos custos, foram abatidas as vacas parideiras, as chamadas matrizes. E aí, com essa escassez lá na roça, com o alto custo que teve lá na roça com a pecuária, o que que aconteceu? Esse custo chegou para a gente agora. Então, o quilo da alcatra que estava custando R$ 38, R$ 37 até há pouco tempo, agora já está custando 60 em determinados mercados aí, né? Normal, acontece, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Normal. Mas é que é difícil de engolir também nessa alta de carne, né? É boa, boa. Foi isso que aconteceu aqui. Na hora que a gente pensa no churrasco, dá aquela tristeza, né? Ele começa a engasgar e tal. A gente vinha fazendo aí um churrasco por semana, né, Fabrício? Já Não é verdade? começa a rochar, né? Né? E agora, com uma pergunta sobre tecnologia aqui, ô Fabrício. A tecnologia, ela está tirando o emprego das pessoas e por isso que ela vem forte, ou a tecnologia, ela justamente vem forte porque está faltando gente para determinadas funções do mercado que queiram, por exemplo, estar lá no campo trabalhando e tudo mais, até porque a qualificação hoje, a necessidade de qualificação de um profissional lá na fazenda ter um nível maior de qualificação profissional, isso hoje é, é algo comum, né? Essa necessidade maior de qualificação. Mas a tecnologia, ela está tirando o emprego das pessoas? Ou ela está resolvendo um problema, uma lacuna que está sendo deixado pela falta de mão de obra? Agora eu vou fazer aquela verdadeira resposta de engenheiro agrônomo, né, Silvio? Depende, né? Depende. Então, assim, o que acontece muito é que está precisando de qualificação. Então, assim, já tem vários memes até nas redes sociais aí, que eles ficam brincando, né? Que hoje um vamos dizer assim, um operador de máquina, né? Não se fala mais tratorista, né? Muda-se Uhum. até as expressões que a gente usa, Gourmetizou né? até Vai isso. gourmetizando até isso, né? Então, assim, hoje um operador de máquina ganha mais que um agrônomo, né? Então, assim, por que que ele ganha mais que um agrônomo? Como assim, né? Qual que é a relação que tem aí? Às vezes, por exemplo, o agrônomo ele entra, né? Ele passa ali por um estágio, está recém-formado, então está no começo, às vezes por isso ele ganha menos, ou às vezes porque também ele não corre atrás, não se qualifica,
né? Não faz um curso de vendas desse igual o Silvio estava falando, que é imprescindível, né? E enquanto isso, o tratorista lá o operador de máquina, né? Lá na fazenda, ele está estudando. Às vezes chega uma máquina nova lá para ele, aí ele já vai dar uma estudada antes, ele se capacita até antes, para depois, quando for fazer uma entrega técnica, ele só tirar as dúvidas com essa pessoa que vai lá fazer uma entrega técnica. Até as próprias lojas de máquinas hoje, na hora que ela vende a máquina, ela já vende junto ali um treinamento para a equipe, né? Sim, sim, qualquer maquinário, drone e tudo, né? Você faz ali uns 2, 3 dias ali de entrega técnica, de capacitação, né? Então, assim, é, não tem espaço mais para amadores, né? Esse negócio fala assim, fazenda, né? Se bem que a gente quase nem usa mais esse termo, é propriedade rural, empresa rural, é lugar de gente qualificada. Caramba. Então, assim, não é que a tecnologia está tomando o emprego em si, ela está buscando profissionais qualificados. Se ele não for qualificado, ele não fica lá nem para poder operar a máquina. Mesmo porque você entra hoje nesses maquinários, é um verdadeiro cockpit. Eu acho que é quase um sonho daquela criança que ficou a vida inteira jogando videogame, né? Que você chega lá, tá um manche lá e tá aquela coisa cheio de botão e tal, e tá os monitores Tela lá, para todo lado. e você começa a plantar, tá pintando aqueles monitor, e aí você tá fazendo um limite no talhão para poder não fazer um plantio cruzado, né? Porque se fizer um plantio cruzado, você está gastando semente a mais, você está desperdiçando recursos, Aduba né? mais, combustível a mais. Exatamente. Então, assim, não, o campo não é lugar mais para gente desqualificada. É gente que tá qualificada e buscando qualificação, porque não para. É muito rápido. Ou seja, para quem quer se destacar no mercado, entender de tecnologia hoje é imprescindível. É imprescindível, com certeza. Porque hoje, igual o caso da plantadeira que eu estava falando que planta sozinha, hoje o produtor tem acesso no próprio smartphone dele, né? Ele sabe ali o quanto de rendimento está dando por dia, quanto está rendendo esse plantio. Ah, mas não rendeu o plantio, mas por quê? Será que foi porque choveu? Será que aconteceu um outro problema? Então ele já começa a gerir, independente de qualquer lugar do mundo que ele esteja, que tenha internet ali, ele está olhando, ele pode estar viajando para o exterior, mas ele está acompanhando a Sabe lavoura até, dele aqui em Jataí ou no Xingu, aonde que for. sabe até quanto diesel a máquina dele está gastando. Sabe quanto diz a marca gastou. Então, assim, sabe tudo. Sabe quanto semente está indo. Tudo. Tudo Bacana. controlado na palma da mão. Muito bom, muito bom. Ou seja, Eu costumo dizer que a tecnologia ela não tira o trabalho das pessoas, ela não deixa desempregados. Ela faz uma migração. Então, vão deixar de existir inúmeras formas de trabalho, inúmeras profissões nos próximos anos, mas vão ser criadas outras. Várias outras vão vir. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Uber. A Uber, vamos pegar 10 anos atrás, não existia. exato. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que começaram a trabalhar no aplicativo foi gigantesca. E nos próximos anos vai continuar evoluindo isso aí, porque está vindo muitos outros aplicativos similares. E a gente acaba ganhando com isso, porque vai ter mais concorrência, né? Então, Bem verdade. acaba balizando um pouco o preço, porque essa empresa estava muito sozinha no mercado, né? Estava operando sozinha. Então, agora vieram concorrência. Veio a Muito, concorrência. muito bacana. Isso é bem verdade, porque há pouco tempo atrás, a gente conhecia as redes sociais apenas, né? Normal, você acessa o Facebook, você acessa. Eu vou denunciar aqui, todo mundo aqui, gente, é do tempo do Orkut ainda. Então, Eu sou do tempo do Mirk. o BOL, né? O bate-papo do Do UOL. UOL ainda, né? Eu sou do tempo do MSN, de mandar o toquezinho na tela lá, uma batidinha na tela, lembra do MSN? Escutava o barulho da ligação da internet, né? Aquele barulhinho lá. Internet discada, né? Discada, isso. Nós somos uma geração que viveu sem internet e agora está vivendo com, né? A gente acompanhou essa transição aí. Então, nós vivemos 100% da vida offline, né? Da vida analógica. Quem aqui não passou trote no orelhão, usou ficha, né? Opa! Né? Era só ficar à toa, né? Exatamente. Né? E agora a gente vivendo 100% digital, né? Impossível. Hoje, antigamente a gente comentava assim, você acessou a internet essa semana? Acessou a internet hoje?
Hoje não faz mais essa pergunta, porque a gente tá o tempo todo dentro da internet já, né? Quando eu É, comecei a acessar a internet, era aquele modem discado, né? Você aham, fazia um barulhinho antes de conectar. Isso. Aí a gente isso. geralmente conectava à meia-noite, que era só um pulso, né? Isso, um Virava pulso. a noite ali. Virava a noite brincando, Cobrava por jogando ali. pulso, E a né? velocidade da internet era uma loucura, né? Horrível, Era horrível. 2 mega de velocidade, 5 mega, quando era muito, né? Era Você sabe que os É. smartphones foram inventados bem antes do que eles se emplacaram, né? Só que o grande limitante foi a internet, que era bem lenta. né? Não tinha Depois, acesso, né? exatamente. Depois do momento que viabilizou velocidade rápida na internet, E isso é os doido, celulares porque a gente começa a olhar para isso e eu fico imaginando o que a gente tem pela frente, tecnologicamente falando. O quanto a tecnologia já está avançada. Por quê? Veja só, essa tela do telefone sensível ao toque, tela de tablet, sabe quando é que foi inventada essa tela sensível ao toque? Tela touchscreen, sabe quando? Chuta. Não, a data Arrisca 1990. chutar aí, alguém arrisca chutar? em 80. 1947. Vixe. 1947. O avião mais rápido do mundo até hoje, ele é um avião da década de 60, um avião americano da década de 60 que ele voava a Mach 3.5, ou seja, 3 vezes e meia a velocidade do som. De Uhum. lá para cá nunca mais teve um avião tão rápido quanto esse. Agora, com base nisso, em 1960 já tinha um avião mais rápido do mundo. A tela touchscreen inventada em 1947. Nós estamos em 2025. O que é que tem pela frente aí que a gente ainda não tem conhecimento? No agro, hoje, as tendências mostram que sensores vão ser a bola da vez, Big Data, softwares. Hoje tem sensores, para você ter ideia, que você coloca ele no solo, ele fica fazendo a leitura dos nutrientes e do pH do solo em tempo real. Você tá brincando? Isso, abastece um Big Data, vai para o software e, em questão de segundos, está na mão do empresário que gere a fazenda. Para saber que tipo de suplementação do solo que ele vai ter que fazer. Exatamente. Caramba! Então, Já tem- e isso representa o fim dos laboratórios de pesquisa? Dos laboratórios, tipo assim, que faz análise de solo, que faz essas coisas? Como eu te disse, vai mudar um pouco o jeito de se trabalhar, mas é uma tecnologia que já vem para agregar e trazer uma velocidade em tempo real. Caramba! Ou seja, não leva-se mais aquele tempo todo para fazer uma análise do solo, manda análise, espera, aí de repente aquela análise não tá boa, aquele pedacinho lá que ele mandou de solo para testar, de repente não tá boa, tal, tem que fazer de novo, começar o processo de novo, tal. Nessa Exatamente. brincadeira leva-se 5, 10, 15 dias. E aí, para de repente ter uma análise do solo em tempo real. Caramba, é uma loucura. Sensacional. Eu fiquei encantado quando eu fiquei sabendo dessa tecnologia também. É uma coisa nova que está começando a aparecer no campo já. E é fantástico, né? Eu tinha pensado já, por que que não inventaram uma coisa, né? Mas hoje Não é? é tão arcaico o negócio, né? Você tem que ir lá coletar, furar o De solo. diversos lugares. Isso, aí você faz um grid, né? Você pode fazer 2, 3, 10 hectares. Você faz amostras subcompostas e gera uma amostra composta, leva para o laboratório, aguarda aí uns 7 dias para chegar uma amostra pontual do seu talhão. Agora, em tempo real, você tem um monitoramento de como é que está a nutrição, como é que está o pH do solo, e tudo isso está vindo forte aí. Tecnologia não para. Caramba. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Eu sempre busco aqui, porque a gente tem muita gente que não é do agro e que acabou se interessando por isso e tal, falando, caramba, eu não sabia que o agro era assim, eu não sabia que o agro era tão importante na minha vida. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas no mundo, no Brasil aqui, que são muito leigas e às vezes o leigo a gente fala que é a pessoa que realmente não tem conhecimento, mas ela não fica falando bobagem, né? O ignorante é aquele que, além de não saber, ainda fala um monte de asneira. Então a gente tem leigos e ignorantes no Brasil hoje que não tem noção do que o agro do que o faz. Essa tecnologia, para o cidadão comum, o que ele gera? O que essa tecnologia traz para o cidadão comum? Ela diminui o custo, ela aumenta a eficiência do produto, aumenta a produtividade, porque você vai mais assertivo na adubação. Então, ela vem só para agregar. Ou Agrega seja, muito. Aí eu aproveito até um gancho que o Silvio falou, da questão de aumentar a produtividade. Porque há um tempo, né, atrás aí, se desse algum problema, né, durante o período, assim, da lavoura, de você estar cuidando essa soja, por exemplo, agora, né, se desse,
conforme acontecesse ali aquele problema, você só conseguiria resolver para a próxima safra, né, Silvio? E Exatamente. agora com sensores, não, você já consegue resolver dentro daquela própria safra, daqueles 4 meses, daqueles 3 meses, né? Vamos supor, em uma variedade de 100 dias, né? Então, assim, você tem que ser muito rápido para poder resolver isso. Você tem que diagnosticar, ver o que está acontecendo, ir lá e agir. Hoje a gente consegue isso através de sensores, que é o que o Silvio está falando aqui, né? Agora, antes não, antes aí deixava para a próxima safra, ia coletar solo, fazer todo esse procedimento que ele falou. Com isso, o quê? Você consegue aumentar a produtividade, o tanto de sacas a mais que você vai produzir, dentro daquela mesma safra. Vamos supor, dessa safra 2024, 25. Você consegue resolver agora, você consegue aumentar a sua produtividade. Com isso, aumentando a produtividade, você tem maior oferta do produto e, consequentemente, lá na gôndola do mercado, você vai ter um produto mais barato para comprar. Mais Por- variedade de produtos? Sim, por causa que, no Mais caso, qualidade. você tem mais qualidade, você tem uma quantidade maior. Por quê? Porque não foi perdido naquela safra, foi recorrido ali a tempo, resolveu o problema a tempo. Então, com isso, o pessoal da cidade também ganha quando o agro produz muito também. Que legal. E agora eu fico pensando assim, ó, esse poderia ter sido o divisor de águas de salvar um produtor de quebrar, né? Quantos produtores já quebraram porque de repente não deu tempo de salvar ali durante aquela própria safra e ele não conseguiu esperar a safra que vem para poder resolver o problema dele, né? Sim, Caramba, sim. olha Esse é só, outro problema que acontece também. que Uma loucura. má gestão do negócio ali que, Que por atrapalha falta de ferramentas, às vezes ele não consegue gerir muito bem o negócio dele. e aí não salva a tempo. É, E, ou seja, aí não salva a tempo, é menos um produtor produzindo, e aí isso afeta o preço dos produtos na gôndola do mercado, né? sim. Lá na hora que a gente vai abastecer o carro, porque hoje a maioria das pessoas abastece com etanol, graças a Deus, santo etanol, porque a gasolina está pela hora da morte, né? E, ou seja, o que eu procuro pregar aqui no AgroX é que o agro é o que salva a vida de todo mundo, né? Que mantém todo mundo literalmente vivo nesse planeta, né? Sim, com certeza. Hoje eu desconheço aquela pessoa que não tem uma dependência do agro, né? Não tem como, não tem como. E aí, é, a gente passa por diversos assuntos aqui. É, vocês percebem também a tentativa de alguns movimentos ou de alguns setores da mídia de tentar dividir o agro entre o grande latifundiário, o grande produtor rural e a agricultura familiar? Sim, Sim. a gente consegue ver bastante isso aí. O Brasil, não só o Brasil, acho que o mundo está muito polarizado, né? Um jogando contra o outro, mas você pega, vamos falar de agricultura. Agricultura familiar produz X, agricultura industrial, que são os agricultores maiores, ela produz uma quantidade de alimento muito maior. Aí tem, às vezes o agricultor familiar faz um produto mais orgânico, mais pro lado do Para outro verde. nicho, né, de mercado. É outro nicho de mercado. Ou seja, o que as pessoas precisam entender é que não existe dois agros, né? O agro é um só. O agro é um só. É uma soma de fatores. Nós somos todos seres humanos, estamos aqui produzindo para poder alimentar o próximo. É isso aí. É, por quê? Essa divisão, ela atrapalha muito, né? Porque, querendo ou não, em algum momento chega, da mesma forma que politizou a política, fica todo mundo uns contra os outros. Então, hoje, o que faz com que as pessoas decidam se vão ser amigas ou não é o seguinte: quem que você vota? Ah, eu voto 13. Não, então não dá para você ser amigo, não, porque você vota 13. Não, quem que você vota? Não, eu sou Bolsonaro, sou 22. Pô, então não dá para ser, porque. Ou seja, viraram arqui-inimigos, que nem torcida do Goiás e Vila, Corinthians e Palmeiras ali, né? Exatamente. São ideologias diferentes, né? A gente vê a turma da esquerda, a turma da direita aí pensando na política, E vocês acham que mas são ideologias diferentes, né? E vocês acham que isso pode Totalmente chegar no diferentes. agro? Acontecer a mesma coisa, a agricultura familiar com a agricultura industrial? O que seria muito ruim, né? Porque o,
os grandes produtores têm muito a agregar com os pequenos produtores do ponto de vista de inteligência tecnológica, inteligência de gestão e tudo mais, tem muito a agregar. Mas esse intento de dividir o agro aí, vocês acham que isso é possível acontecer ou tá longe? São formas de pensar. A gente está lidando com o ser humano. Cada um teve uma criação, passou por várias coisas e pensam de forma diferente. Agora, lá na hora de produzir, na prática, tá todo mundo trabalhando ali, tá todo mundo produzindo. Então, assim, tem uma divisão de opiniões, a gente enxerga alguma coisa assim, mas o agro hoje é muito conservador, né? Preza muito por Deus, pela família, como eu te disse no começo aqui, o agro é um negócio perene. Então, por ser perene, eu costumo fazer uma analogia com árvore. Ela precisa de um negócio longo prazo, muitos anos, estável. E às vezes esse atrito que fica dando, essa conversa que tem aí nas redes sociais ou no convívio, é uma coisa que não soma para o agro. Na prática é diferente. Muito bom. Ou seja, graças a Deus, os produtores, o povo do agro, não só os produtores rurais, né? Porque a cadeia do agro vai muito além do produtor rural, né? O produtor rural é o principal ator disso tudo, né? Ele é o principal ator do negócio como um todo, mas a cadeia do agro ela é muito, muito grande. E que bom que a gente tem um pessoal muito esclarecido, né? Que não deixa essas narrativas acontecerem. Mas a gente vê muito intento, né? Agora, ô Silvio, sobre vendas. Venda é um negócio. Eu queria entrar mais naquele assunto que a gente começou a falar agora há pouco, que é a questão das crenças limitantes de venda. Né? Isso acontece, porque a gente vê muito isso, que o vendedor é aquele cara que não prosperou na vida, o vendedor é aquele cara que fez uma faculdade e não deu conta de atuar na área, o cara se formou em, sei lá, jornalismo, sei lá, advogado, ou engenharia ou alguma outra coisa, e aí de repente não conseguiu se destacar na área e foi trabalhar como vendedor em alguma coisa. O que é venda de fato? Quais são as principais crenças sobre venda que você vê por aí que atrapalha? Desculpa, eu não entendi. Tranquilo. As crenças limitantes sobre venda, porque venda, né, é uma relação entre pessoas, é um relacionamento entre pessoas. Mas a gente sabendo que o vendedor, tudo que a gente olha para cima, para baixo, para o lado, enfim, 360 graus, tudo precisou de um vendedor. Com certeza. Tem uma frase muito interessante que diz, né, Fabrício até postou esses dias lá, a gente vai conseguir não o que a gente merece, mas o que a gente consegue negociar. Exatamente. O que a gente negocia, né? Então isso resume muito bem o que é vendas, né? A gente faz uma negociação. Exato. E aproveitando o gancho aí, até nessa frase, né, que é o seguinte, na vida a gente vai conseguir aquilo que a gente consegue negociar. Então, assim, às vezes a gente olha para a vida de alguém, né? Às vezes a gente acha a grama do vizinho mais verde que a da gente. A gente pensa assim, fala assim, nossa, mas aquela pessoa não tem a técnica que eu tenho, não tem o conhecimento que eu tenho. Como que ele consegue mais? Mas às vezes ele é um bom negociador. Ele consegue negociar bem, né? E às vezes aquela pessoa que tem uma boa técnica, tem um bom conhecimento, tudo, mas ele não consegue expressar, não consegue negociar bem. Aí o que acontece? Ele vai ter abaixo do potencial dele. Por quê? Porque ele não consegue negociar, ele ainda não aprendeu essa técnica. E o que é muito importante que venda, muita gente, assim, até pouco tempo achava que era, não, você tem um dom de vendas, Boa. né? Não é assim, gente. Não é assim. Não tem dom de venda? A venda é técnica. Em primeiro lugar, né? Como diz Flávio Augusto, né? A gente tem que ter a ambição, tem que ter a técnica, né? E o controle emocional. Lembrar que o não a gente já tem, né? Então, assim, você vai correr atrás do sim, né? Mas que jeito você vai correr atrás do sim, assim, do nada? Não. Estudando, vendo as técnicas, né? Então, assim, tem cursos para isso. Aprendendo com quem já fez, né? Aprendendo com quem já fez, com quem está lá em cima, com quem está no lugar que você quer atingir. Essa é uma outra coisa que a internet trouxe para nós, né? Tornou acessível, né? Tornou acessível o conhecimento. Hoje você pode ter o melhor professor do mundo dentro da sua casa. E você acha que as pessoas querem estudar?
Então, eu tava conversando com um Depende. amigo esses Não há dias. rocha. Conhecimento está disponível, só que o que está acontecendo nesse momento? Tá um bombardeio de informações e de dados e de coisas ali na tela do celular. Então, assim, tem que fazer um filtro para você conseguir absorver realmente o que fake news tá uma coisa absurda, né? A gente estava comentando hoje. O dólar hoje. O dólar, né? O dólar. Mas, enfim, é, qual é a grande questão? Qual é o principal desafio de ser vendedor hoje? O desafio, o maior desafio, mesmo com técnica, qual que é o principal? Conhecimento. Conhecimento? Você conhecer realmente como é o seu cliente. Esse é o grande desafio hoje. Quanto mais você conhece o seu cliente, mais você consegue suprir as necessidades dele, Personalizar. personalizar. E tem uma premissa antiga que o pessoal fala, ó, você deve atender o seu cliente conforme você gostaria de ser atendido. Isso já caiu por terra, porque você deve atender a pessoa conforme ela gostaria de ser atendida, não conforme você, porque cada um tem o seu perfil. Uhum. Então você tem que segmentar os seus clientes por perfil. Tem várias metodologias aí, eu gosto muito de usar a tecnologia DISC, Diz que. mas você fazer uma leitura de conforme, se o seu cliente é aquele cara executor, dominante, se ele quer informação rápida, ágil, ou se ele é um cara mais conforme, se ele quer saber mais de dados, são formas diferentes de atender o cliente e trabalhar ele. Falar o idioma dele, né? Exatamente, você tem que falar o idioma do cliente. A língua que ele fala. De repente, um quer resultado rápido. Ele não quer saber sei lá, quantos quilos de calcário que você vai usar por hectare. Ele não quer saber disso. Ele quer saber o que vai ter de resultado. E já Exatamente. tem o outro que ele. Beleza, eu vou alcançar esse resultado, mas como que eu vou conseguir isso? Aí ele já quer tintim por tintim, como é que vai fazer, Sim. passo a passo. Aí tem perfis e perfis. Tem gente que quer conversar, sentar, conversar, entender, Quer falar da vida, falar da vida, desabafar. desabafar. Tem gente que já quer resultado. Né? Um perfil dominante executor quer saber o resultado final. Ele não quer saber quem está na frente dele. E o que você usa para identificar esses perfis? Na hora que você está conversando, na hora que você vai fazer uma primeira visita lá para um produtor lá na fazenda, como é que vocês identificam esse cara? Perguntas. Que pergunta que você faz que você identifica se esse cara, se ele é um dominante, se ele é um influente, se ele é um perfil estável, se ele é um conforme? Tem uma série de perguntas que você pode fazer para ir captando. Mas, como eu te disse, assim, são formas de comportamento que ele expressa, não só na fala, na resposta de uma pergunta, mas a forma dele se comportar. Se você vê que ele é um cara agitado, chega dando ordem, chega fazendo acontecer, aí ele tem um perfil X. Se ele é um cara mais receptivo, gosta de te receber na fazenda, é outro perfil. Se ele é um cara que vê muito dados, ele é um cara mais. Se ele é um cara mais estável, vai mudando. Então, tem algumas perguntas específicas que você faz, vai te ajudando a conhecer um pouquinho a pessoa, mas só de ver o comportamento da pessoa, você já Olha que faz uma interessante. leitura e consegue atender bem. Isso é maravilhoso porque a gente enxergava isso. A gente via esses processos, essas técnicas de vendas, de entendimento de pessoas, de clientes e tudo mais, a gente via isso acontecendo apenas nos grandes centros, nas grandes corporações, nas empresas com altos executivos e tal, em Sim. processos de vendas complexos também, mas a nível, digamos, executivo, lá nas grandes corporações, né? Isso a gente não via chegar nem nas empresas grandes varejistas, por exemplo, a gente não via isso acontecer, né? Vendedores de loja de móveis elétricos, por exemplo, Casa Bahia e tal, essas coisas todas, a gente não via isso acontecendo. E agora o agro se tornou tão... Aliás, sempre foi, né? Mas parece que agora que a gente está vendo o verdadeiro valor do agro e que isso está sendo aplicado lá na fazenda, quem diria, né? Que loucura. O agro demorou um pouquinho para entrar nas redes sociais, demorou um pouquinho mais por ser muito conservador, né? Então, ele demora um pouquinho mais para você conseguir convencer um agricultor sobre determinada tecnologia. Mas a partir do momento que ele Experimenta, experimenta, ele já adere rápido. adere rápido.
E aí o pessoal, às vezes, outro dia aqui, a gente conversando, o pessoal, pô, mas o agro poderia fazer isso, aquilo. Eu falei, cara, enquanto tem muita gente falando, o agro está fazendo. O produtor é ocupado, o povo do agronegócio hoje é um povo ocupado, não tem tempo para ficar. Um exemplo foi a pandemia, né? Todo mundo parou, E o agro mas o agro continuou. Ele não parou um dia sequer. E graças a Deus, porque senão teria morrido muito mais gente, né? Com certeza, ia faltar alimento no mundo, né? Ia faltar alimento no mundo. Talvez poderia até não faltar, ia faltar para algumas pessoas que não iam ter condições de comprar, né? Porque os preços iriam ser totalmente outros, né? Sim. E A graças a gente viu Deus. isso, né? As commodities subiram de preço, né? Soja estava ali R$ 100, R$ 90, foi para 180 Exatamente. E você acha em que algumas regiões do Brasil. hoje está quanto o preço da soja? 120, 125 aqui na nossa região. Isso varia muito de região, né? A distância do porto, você tem que acrescentar a distância dos portos nossos. Hoje a gente utiliza algumas bolsas para fazer a precificação de milho, né? O principal é B3, que é a bolsa brasileira, porque o milho ainda tem muito mercado interno. Uhum. Mas para a soja, a gente utiliza a CBOT, que é a bolsa de Chicago. Legal. E como é que é? Uma coisa que você falou que eu não entendi. Então, a distância do porto é calculada também, é usada a distância da Sim, região produtora do exatamente. porto para compor o preço. Exatamente. Como é que é feito Hoje o isso? preço é composto por câmbio, né? Quanto que está valendo os reais, porque como eu te disse, a bolsa que se utiliza é Chicago, Então, é tudo negociado em dólar. tudo negociado em dólar. Então, aqui no Brasil a gente fala saca R$ 125, mas É convertido em reais, né, para ficar mais fácil o entendimento, mas é tudo balizado num mercado que é em dólar. O mercado de fertilizantes também, grande parte dele, assim, a maioria dos fertilizantes é importada. Então é tudo balizado em dólar também. Eu vejo que nas negociações hoje tem parte de agricultores comprando em dólar, porque já sabem fazer a precificação do grão em dólar, e tem partes que, pelo conservadorismo, por ter errado lá atrás, né, às vezes a pessoa fazia uma compra em dólar e não travava o grão. Aí você ficava flutuando. Se o dólar subisse, descesse, você ficava à mercê disso. Então eles compravam no passado, compravam no dólar de R$ 2. A hora que ele ia pagar a conta, estava R$ 2,50. Então subia uma porcentagem alta no valor. Aí o agricultor ficou um pouco receoso de trabalhar isso. Mas conforme o mercado foi evoluindo, hoje em dia você trava a composição. Vamos pegar o preço da soja, que é o mais produzido hoje no Brasil. A soja, você pega lá o preço que ela está na bolsa de Chicago, você pega o câmbio para formar o preço da soja. E você pega os prêmios, cada porto tem uma premiação. Tem o prêmio e tem o frete, que é isso que nós estamos falando. Vamos dizer que o produtor planta ali no sul do Mato Grosso. Ele vai escoar por Paranaguá. Então, a distância do sul do Mato Grosso até o porto de Paranaguá, vamos supor que dê 2.000 quilômetros, 1.600 quilômetros, dependendo da localização. Ele vai pagar um valor ele vai ter na região dele um preço pela soja. Vamos dizer que um agricultor planta ali no Paraná. Ele está 100 quilômetros do porto, 200 quilômetros do porto. Então a precificação é outra, porque vai ter um custo. É mais barato. É mais caro o preço do grão, então tem menos descontos. Porque para levar a soja de uma fazenda a 2.000 quilômetros até o porto, você tem um custo. Para levar a soja a 100 quilômetros até no porto, você tem um outro custo. É um custo bem menor para quem está mais próximo do porto. Hoje você pega o Mato Grosso ali, viabilizou muito aquele porto que saiu lá no Pará, em Belém. Uhum. Barcarena que chama. Aí tem uma rodovia que desce praticamente em linha reta. Então hoje vamos pegar o norte de Goiás, já viabiliza ser atendido lá para cima, lá no Pará. Já escoa lá por cima. Bacana. Hoje está sendo feita uma rodovia, né, que vai cortar a América do Sul ao meio para poder vir navios e poder escoar soja pelo Pacífico. Porque hoje 90% ou mais é escoada pelo Atlântico ainda.
E lá por cima fica mais próximo dos principais mercados. Ou seja, para atingir o mercado asiático por trás, pela nossa, ou seja, ali Pelo Pacífico fica mais Pacífico, perto. pela costa do Chile ali. Exatamente. Quando ficar pronta essa ferrovia, vai conseguir atender muito bem o nosso mercado, vai escoar por ali. Fica mais perto. Hoje, pra você trazer, vamos pegar o mercado de fertilizantes. Para você trazer um navio da China até aqui, o Brasil, vamos colocar 30 dias. Chegou ali no porto, no Brasil, o navio fica esperando 18 dias, em média. Vamos pegar para agora. Chega momentos que ele fica esperando até 30 dias. Nossa. Tem momentos de horas do rush, né, que o congestionamento é maior, aí você espera mais dias. A partir do momento que ele atracou, aí você vai trabalhar com papelada, né? Despachantes e documentações, burocracia, leva mais uns 5 dias. Anvisa e tal, essas coisas. Então vamos pegar nada, você vai gastar aí uns 50, 60 dias para o fertilizante sair dos nossos principais fornecedores. Hoje vamos pegar a China, Rússia, Canadá também, tem bastante fertilizante ali. Mas os principais fornecedores para nós aqui, principalmente cloreto de potássio, que é o fertilizante mais utilizado, é China e Rússia. Caramba. E por que o Brasil não tem condições de ser autossuficiente em fertilizante? O que impede o Brasil de produzir? Infraestrutura e algumas normativas. E é uma estrutura muito complexa da fábrica de fertilizante, da extração de fertilizantes. Então, o Brasil está caminhando para esse processo de ser um autoprodutor de fertilizantes, mas é um processo que os mercados fazem a leitura de que demoraria mais ou menos uns 50, 100 anos para o Brasil se tornar autossuficiente aí e ter as... Caramba, tudo isso? Tem alguma coisa que já está sendo produzida, mas está bem devagar. Nossa, E o Brasil, que é o país que tem tudo se precisa, né? Tudo se tem, mas tudo se precisa. Aqui eu costumo fazer uma analogia que o Brasil é o filho mimado, porque o Brasil é muito rico, né? Tem recursos naturais extraordinários, não tem... Adversidades climáticas são muito poucas, então é fantástico aqui. O clima para se produzir alimentos é excepcional. Acho que é difícil ter um lugar no mundo que se compare ao Brasil hoje. A gente tem a África, mas ali tem alguns problemas políticos que ainda impedem a evolução. O problema da África é gente mesmo, né? Ou seja, por que gente? Não vem o hater aí falar que a gente está sendo racista aqui, não. Não pode. Nós estamos falando aqui de guerras tribais que acontecem lá. Exatamente, lá são muitas tribos, né? Muitas tribos, guerras tribais, umas matando as outras e tal. Tem muita corrupção na África também, muita, né? Tem agricultores plantando ali, agricultores brasileiros plantando na África. Mesmo? Sim. Caramba. Grandes agricultores brasileiros começaram a agricultura lá na África também. Começaram a plantar lá. Só que assim, como tem muita guerra e desajustes ali nas tribos, você tem que fazer um acompanhamento da lavoura meio que armado. Caramba. Loucura, né? Loucura. Sair do Brasil Pacífico com tanta... Hoje quanto do Brasil que é utilizado para agricultura e pecuária, para produção rural? Quanto do Brasil? Vocês têm esses dados? Vocês têm essa informação? Para a agricultura é em torno de 8% do território. 8%? Nossa. É muito pouco, O pessoal fica falando muito que está desmatando, que está fazendo isso e aquilo, né? E a agricultura representa 8% do território nacional. Caramba, ou seja, as cidades devastam muito mais do que Polui, o né? agro, né? Isso. Polui, destrói rio e tudo mais, né? E agora, assim, voltando, porque o agro, ele abarca uma série de assuntos que são muito incisivos na nossa sociedade. Por exemplo, questões políticas. É impossível hoje falar de agro sem falar de política. O que nós estamos aqui agora no dia da pós-vitória Trump, né, nos Estados Unidos. O que a vitória Trump representa agora para o agro brasileiro? O que a gente pode esperar? O agro brasileiro pode esperar dessa... Porque tem a treta aí com o Lula, né? Porque o Lula está unido lá com o Putin, com o Maduro está querendo entrar no BRICS, agora o Lula não quer deixar entrar.
aí tem a Índia e tem a China também, né? Então tá havendo um conluio para tentar negociar fora do dólar, tirar o dólar, desvalorizar o dólar. O Trump não vai deixar isso barato, né? E aí tem a treta do Alexandre de Moraes com Elon Musk agora braço direito do Trump lá nos Estados Unidos, e tudo isso, e o Elon Musk hoje é a última palavra em tecnologia, né? Fornecimento de tecnologia, de conexão, de internet e tal, inclusive a Ucrânia lá em plena guerra só não está sem conexão lá porque o Musk disponibilizou Sim. os satélites, né, da Starlink, o homem agora fez foguete da Ré e tal, tudo isso, né? O que isso reflete no agro brasileiro, essa política agora do Trump a partir de 2025, isso vai trazer reflexos positivos ou negativos para o agronegócio brasileiro? Em virtude de que o presidente que nós temos no Brasil é inimigo do Trump. Os Estados Unidos é o maior país do mundo, né? Então a economia dos Estados Unidos, ela referencia referencia o globo inteiro. Então tá todo mundo olhando para ali para ver as movimentações, porque realmente o dólar é a moeda cambial do mundo hoje. Moeda universal, né? Universal. Saiu essa história de que o dólar ia perder essa posição, que cada país ia ter. Mas se você for analisar, hoje é difícil ter um país que tenha a produção e a proporcionalidade que os Estados Unidos têm. Nenhum país do mundo consegue ter essa estabilidade que os Estados Unidos têm economicamente. Até para ele sustentar essa moeda é muito difícil, porque você tem que produzir dólar para o mundo inteiro. Você já imaginou como que isso influencia? É igual aquelas criptomoedas, né? A gente estava comentando hoje, numa reunião mais cedo, é um mercado que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, e o mundo inteiro está ali, fazendo relação. Então, a volatilidade é muito alta. Qualquer movimentação que tem em outro canto do mundo, o dinheiro vai migrando. Mesma coisa o dólar. O dólar é universal. Então, tudo que impacta o mundo impacta o dólar. Consequentemente, impacta os Estados Unidos também. Então, assim, com o Trump assumindo, tem os pontos negativos e os pontos positivos. Os principais pontos positivos é que ele leva um negócio muito liberal na economia. Então, ele quer fortalecer, quer fazer o negócio acontecer. Talvez a outra que fosse assumir não teria não fosse tão liberal no capitalismo. A Kamala Harris. Talvez ela trabalharia de uma outra forma. O governo nosso atual é difícil falar, né? Tem os seus conflitos ideológicos e tudo mais. Tem censura aqui não, pode falar. Mas é um governo que, querendo ou não, né? Eu vi lá que o nosso presidente já parabenizou, né, a vitória do outro lá, e tem que fazer esse social. A pergunta é, ele vai fazer? Não sei, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. Cenas do próximo capítulo. Resta nos torcer, né? Resta nos torcer. Agora, pergunta polêmica. Eu volto e meia, eu faço essa pergunta. Vocês acham que o governo brasileiro, ou o atual governo, que eu me refiro, o governo Lula, ele mais ajuda ou mais atrapalha o agro? E se ele atrapalha, é intencional ou é só consequência da incompetência? Infelizmente, eu acho que o governo atual realmente ele atrapalha muito o agro. Porque o agro, ele é tão grande e, assim, tem uma potência muito grande, assim, que se deixar ele livre, deixar ele por conta própria, Só não atrapalhar? só não atrapalhar, ele já vai muito bem, né? A gente viu isso na gestão passada, né? Então foi muito bem, não foi melhor, porque a gente passou também por pandemia. Então teve 2 anos aí que foi totalmente atípico, né? Para o mundo inteiro, né? Então, assim, se fosse um governo que não atrapalhasse, só deixasse o agro por conta dele, estaria muito melhor. Infelizmente, a gente sabe que o governo atual, ele tem essa cisma com o agro, né? Eu acho que pela eleição passada também, né? Por o agro ter muito apoiado o outro candidato que não ganhou, né? Então, assim, eu acho que fica esse sentimento ruim aí, né?
E, infelizmente, esse sentimento por conta de política, né, por conta do nosso atual presidente não apoiar ou até atrapalhar o agro, fica ruim para a própria população, né? Porque, igual a gente falou antes, quanto mais você aumentar a produtividade, você consegue ter maior oferta de produtos, você consegue baixar o preço desse produto até na gôndola do mercado, né? Então, assim, acho que precisava deixar essas picuinhas de lado, né? E juntar as forças e fazer o negócio acontecer. Porque realmente o país é muito rico e a gente tem muitas influências externas que não deixa o Brasil crescer ainda mais, né? Então você acha que o fato do governo atrapalhar o agro é intencional, então? É, de certa forma é intencional. Eu creio, assim, né, falando por mim, que é intencional, sim, né? E isso é, como eu disse, fica ruim para todo mundo, para toda a nação brasileira. E agora, por que que você acha que, vamos lá, nós temos uma sociedade muito conservadora e tal. E por que que um Lula ainda é eleito? Por que que pessoas como Lula ainda são eleitas? Falta de conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais decisões assertivas você toma. E o Brasil hoje é um país muito pobre em conhecimento. A população é muito carente de conhecimento. Ela precisa ter mais conhecimento das oportunidades que tem, Mas, do mas da mesma forma que a gente, que o Fabrício posicionou aqui, que o, essa interferência, essa prejudicalização do agro aí que o governo causa, que ela é intencional, o fato das pessoas não terem conhecimento também, o fato das pessoas terem uma pobreza cultural hoje, um intelecto de baixo nível hoje, a gente vê isso nas escolas públicas, né? Como é que está hoje a situação? Isso também não é intencional? Será que o interesse é esse, de manter as pessoas com baixo intelecto justamente para perpetuação de poder? continuarem independentes, né? Acredito que sim. Eu também creio que sim, porque se a pessoa não tem conhecimento, ela é muito fácil de ser escravizada, né? É quase como se fosse uma escravidão, né? Ou seja, ela se vende barato por Exatamente, barriga cheia. exatamente. Fica fácil você dominar uma pessoa quando você não consegue passar conhecimento. É igual como você tivesse, por exemplo, vamos até falar a expressão correta para esse tipo de caso, que é chefe na empresa. Você tem ali uma pessoa logo abaixo, você não fornece conhecimento para ele, porque se fornecer conhecimento para ele, ele pode tirar o seu emprego, porque são pessoas que pensam como chefe, não como gestores, Não né? como líderes, né? Não como líderes. Então, assim, é parte do mesmo princípio. Bacana. Legal. Mas assim, vocês acham que o agronegócio está bem representado do ponto de vista midiático e do ponto de vista político? Não, né? Vamos pegar o agronegócio, ele está muito ocupado trabalhando. Então ele não gasta muito tempo com mídia, ele fica ali na fazenda, porque a demanda é muito grande de trabalho. Falta mão de obra. Então está todo mundo muito ocupado trabalhando. Eu vejo que hoje o agro começou a entrar um pouco nas mídias, está aparecendo mais, tá mostrando Timidamente ainda, mas timidamente ainda, devagarzinho está indo, mas ainda falta muito, né? O outro lado, tem pessoas muito extremistas que fazem muito barulho nas mídias, a imprensa compra essa ideia. tá muito na mão de poucas pessoas que têm talvez uma ideologia diferente do agro e utilizam desse poder para fazer um barulho muito grande. E muitas vezes fake news, né? Tem Muita de tudo, conversa. né? Às vezes, assim, a gente vê nos grupos aí de WhatsApp a quantidade de, às vezes, compartilhamentos que tem de informações que às vezes não são muito Fidedignas. exatamente. Às vezes a pessoa tá compartilhando uma coisa ali que Mas aí é onde a gente entra numa questão. Mas isso não é justamente falta do agro se posicionar mais e mostrar a grandeza dele e comunicar mais? Porque será que se o agro não.
Mas, Wander, o agro comunica. A gente tem, por exemplo, aqui em Jataí, a gente tem o Sucesso do Campo lá com o Lima e a Fabelli, que faz um trabalho estupendo, Sim. um trabalho maravilhoso, muito bacana. Porém, a comunicação é para dentro da bolha, né? A comunicação é para quem já está no agro, é a comunicação para o produtor, é falando sobre diversos assuntos inerentes a o agro dentro da porteira. Uhum. Mas agro para fora da porteira, nós temos o Globo Rural também, que faz o negócio lá na Globo também. O próprio nome já diz, Globo Rural, né? Que é um programa tradicional. Durante muito tempo da minha vida, acordei cedo para assistir o Globo Rural, que era muito prazeroso ver as coisas da roça e tudo mais. Porém, é uma comunicação muito para dentro da porteira ou para quem já tem uma cultura de uma relação com o agro de algum modo. Tem um parente que é mesmo que seja da cidade, mas tem um parente que é da fazenda e tal, aquela coisa. Então a gente tem aquela memória afetiva, tem aquela relação afetiva ali e até gosta de ver. Mas em via de regra, posso estar muito enganado, me corrijam, por favor. Estou levantando aqui uma bandeira, mas assim, o agro, a comunicação que a gente vê em via de regra por aí é uma comunicação para dentro da porteira. Será que se a comunicação, o agro não fizesse uma comunicação para fora da porteira, de repente esses problemas políticos aí que a gente sofre, essas interferências do governo que atrapalham essas, né, questões burocráticas, se o agro fosse mais forte politicamente, midiaticamente, talvez não fosse acometido por essas coisas. Sim, o que vocês acham? Eu acho que você tá certo, sabe? Realmente o agro deveria se expor mais fora da bolha, entendeu? Por exemplo, igual esses casos desse programa que você citou, né? Aí o Globo Rural e tudo. São programas que começam às 6, 7, 8 horas da manhã, né? Então você vê que já é para a bolha do agro, o pessoal que já levanta, tem mais costume de levantar mais cedo, independente do dia e tudo mais. Então, assim, eu acho que se o agro investisse mais em mostrar o que é realmente o agro, igual a parte de tecnologia que eu falei, mostrar lá que tem um drone sobrevoando com a câmera multiespectral, vendo ali a coloração ali no solo, da vegetação, tudo, criando mapas, né, que passa para o computador, que passa, né, para uma máquina, né, os valores disso tudo. Então, assim, se mostrasse mais, eu acho que muitas cabeças aí mudariam seus pensamentos, entendeu? Acho que esse pensamento aí com certeza iria mudar, porque ia ver que o produtor, ele é muito macho, né? Porque vamos falar a É verdade, muito né? herói, É né? muito herói, né? É um Superman, né? Você pega, tá com a empresa céu aberto, contar que ali que vai cair aquela chuva, né? E que o negócio vai dar tudo certo, né? Se bem que tem sim várias tecnologias e tem que pôr essas tecnologias para ajudar nesse tipo de caso, né? De controlar, de ver a umidade do solo e tudo, porque não é fácil. Então, assim, o agricultor, ele realmente é um herói. Não quero aqui puxar sardinha porque eu trabalho nessa área, mas se a gente for, assim, tá fora, for fazer uma visão crítica do negócio, a gente vê que não é fácil. É muito corajoso, né? Porque às vezes você monta um comércio, né, na cidade que você tem um controle maior ali. Uhum. Você não é assim a céu aberto, você tem uns fatores já minimizados, é mais fácil de controlar, uma empresa, né? Agora você contar que vai chover, que vai fazer por exemplo, às vezes pode chover, mas aí na hora que você precisa colher tem que fazer sol. E aí às vezes não Aí, faz. Aí às vezes é o contrário, falta chuva no exatamente. plantio e sobra Então, chuva na assim, eu colheita, acho né? que quando a gente usa um pouco de empatia e se põe no lugar do próximo e analisa isso, a gente começa a mudar o pensamento. Mas o que que acontece? A gente vê muito assim, o pessoal que é contrário ao agro, enfatizar e buscar ali informação e tentar vedar, meio que colocar uma venda nos olhos dessas pessoas para que ela não veja esse lado. E aí é a hora do agro vir usar as redes sociais, usar qualquer forma de mídia ali, para poder mostrar o lado dele também. Eu acho que tudo que a gente, é igual eu falei, a gente tem que ser uma pessoa empática, tem que pôr no lugar do outro, se pôr no lugar do outro, ver o que que um ou outro está passando, né? Eu acho que se a gente colocar isso, agir de forma íntegra, muita coisa muda, né? As pessoas, eu acho que até o convívio entre as pessoas para essa polarização, né, que chega a ser cansativa. Além de ser cansativa, ela não deixa as coisas prosperarem, não deixa as coisas fluírem, né. Então é Bacana, isso. legal.
Pergunta aqui, só para o nosso espectador entender. Você teria coragem, assim, de aparecesse uma proposta para você fazer um investimento sei lá, num ativo, numa bolsa de valores, para você investir, sei lá, 5 milhões de reais, 5 milhões de reais, mas num ativo que vai te render lá uns juros e tal, uns dividendos, mas detalhe, você não tem garantia nenhuma, é garantia zero, alto risco. Você teria coragem de pegar seu dinheiro e colocar lá no investimento, num papel, na bolsa de valores lá e 5 milhões de reais que você não tem garantia nenhuma, zero, 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 de que você vai ter retorno, de que o seu dinheiro vai voltar? Você teria coragem? Essa eu vou até passar pro Silvio. O produtor pega milhões e enterra. Ele leva a mão pro céu e fica Torcendo para chover. torcendo para chover. Então, é uma empresa a céu aberto, E do mesmo jeito, sem garantia nenhuma. sem garantia nenhuma. São milhões ali que são colocados. Muito mais do que 5 milhões, dependendo da área. Bilhões, né? Se pegar nível Brasil. Nível Brasil, bilhões enterrados, literalmente, bilhões jogados no chão, jogados na terra, né? E, caramba, é muita coragem, né? É muito desafiador. Hoje o agro é responsável por quase 30% do PIB brasileiro, para você ter uma ideia da proporção. O Brasil é o maior exportador de soja, de milho e de boi do mundo. Maior exportador, não o produtor de soja sim, mas de milho e de gado, ele é o maior exportador. Ou Tem outros seja, países que produzem mais, mas ele exporta mais. tem o suco de laranja, café também, né? Café, laranja, ele é número 1 do mundo. Caramba. E de todas as pessoas que nós temos hoje trabalhando, o agro é responsável por 33% dos empregos no Brasil hoje. Ou seja, a cada 3 pessoas trabalhando, uma está no agro, uma é da cadeia produtiva do agro. Sim. Que legal, muito bacana. E aí, uma pergunta que eu faço para vocês, por favor, me ajuda. Como que alguém não olha para isso e não fala assim, e não tira o chapéu e não baixa a cabeça e fala, e presta reverência e agradece? Porque literalmente é o agro que Sustenta o Brasil. sustenta o mundo, né? O mundo como um todo, né? O agro brasileiro hoje alimenta quantas pessoas no mundo? Eles falam em 20 a 25% do mundo hoje. 20 a Se 25%? você pegar essas produções gigantescas que tem de grãos, Então, vamos fazer uma conta de padaria aqui, uma conta besta. Nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase 8 bilhões de pessoas. Dividido por 20 pode pôr 2 bi e 2 meio. bi. 2 bi de pessoas. Oh, caramba, 2 bi de pessoas. Quase 2 bi de pessoas. Que loucura. Só o Brasil alimenta isso aí. Só o Brasil alimentando quase 2 bilhões de pessoas no mundo. A ideia da proporção do negócio é gigantesco. Você viaja o Brasil de norte a sul, você vê o tamanho da riqueza que é isso aqui. É fantástico. Você pega um avião hoje, você vai até lá vamos pegar Roraima, lá no extremo norte do Brasil, você atravessa a floresta amazônica ali, você vê a quantidade de mata que tem. Tanto é que hoje apenas 8%, 8 a 9%, né, são da área do território brasileiro são dispensáveis para a agricultura. 8 a 9%. São direcionados para a agricultura. Caramba. Agora me conta uma coisa. Essa pergunta aqui é polêmica. Se o Brasil é tão rico na produção de alimentos, é o maior produtor de alimentos do mundo, produz tanta coisa, tem gente lá agora, tem brasileiro que está sentado lá em um café chique de Roma, lá na Itália, tomando um café italiano, mas na verdade o café é brasileiro. Né? O café veio daqui. Possível. Inclusive um dos cafés mais... Falando disso aqui semana passada com o seu Manuel, dono do Café São Tomás, ele contando aqui que um dos cafés mais caros do mundo é o café do jacu, né? Que é o café que o pássaro, o jacu, vai lá, come a cereja, o café maduro, depois defeca aquilo, aí tem as pessoas que vão lá e catam aquilo das fezes do jacu, e segundo os especialistas, que aquele processo digestivo do jacu faz o café ficar mais gostoso, não sei o que, tal, aromatizado. Falei, Bom, aí, veja só o que acontece. Se a gente produz tanta coisa, gourmet, até o café, né,
o café cagado aí é valorizado. Se a gente produz tanto, por que tem tanta gente no Brasil que ainda passa fome? O que acontece no meio do caminho? Eu botei vocês na sinuca de bico agora, né? A função minha aqui é essa. É, Mas por que que o Brasil vive esses dois extremos? De um lado, uma produção de alimentos, e não vamos no grande, não precisamos nem ir no grande produtor, não. Nem precisamos ir no grande produtor. Vamos pegar a agricultura familiar mesmo, que produz para as feiras livres e tudo mais. Na feira livre a gente vê muita abundância de alimento, a gente vê riqueza ali, a tia do requeijão, da mandioca, da batata ali, do alface, da cebolinha verde, o queijo fresco, a galinha caipira, né? O vendedor de piqui. Inclusive é bom, hein? Inclusive é muito bom, né? E por que a gente tem do lado de cá essa riqueza? E a gente nem está falando dos grandes produtores, nem está falando da agricultura industrial. E do outro lado, a gente vê tanta gente em situação de vulnerabilidade alimentar. A gente ainda tem isso no Brasil hoje. Tem tanta gente recebendo Bolsa Família, precisando de. Exatamente, esse é um problema muito sério hoje. E- Essa quantidade de bolsas que está sendo oferecida, ela causa uma falta de mão de obra no mercado brasileiro. Então, para lá. Você está me dizendo que esses programas assistencialistas aí, Bolsa Família, Bolsa Auxílio, não sei das quantas e tudo mais, tá tornando o cidadão vagabundo? Eu não digo vagabundo, mas está deixando ele mal acostumado. Porque que estão fazendo? Estão dando peixe em vez de ensinar a pescar. Então é mais fácil hoje para grande parte da população ficar em casa recebendo bolsa do que ir trabalhar. Olha, bom você tocar nisso, porque eu ia trazer essa informação agora há pouco. Nós temos estados no Brasil que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Maranhão, por exemplo, Pernambuco, Piauí, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Então, isso contribui para a fome. Com certeza, tem menos gente produzindo. E menos gente com capacidade de comprar. Mas é aquilo que a gente falou, está sendo criada uma dependência, né? Está deixando a pessoa em estado de dependência daquilo. Então, assim, você tira a produção e não deixa a pessoa sair daquela situação que ela está. E não é absurdo que tem gente que começou a receber Bolsa Família no primeiro governo Lula, lá em 2003, 2004, ali, 2005, e esteja recebendo Bolsa Família até hoje. Ou seja, a impressão que eu tenho é que esses programas assistenciais não são para resolver o problema da fome, para resolver o problema de miséria. Pelo contrário, é para manter as pessoas, né, nesse estado. É isso? Acredito que sim. A gente tem muito essa impressão, né? Porque se você pensar, em 2003, 2004, a pessoa começa a receber uma bolsa, uma ajuda assistencial ali, né? Social. E de lá para cá ele não consegue evoluir. Então, assim, eu sei que há casos e casos, né? Tem pessoas que são doentes, pessoas que realmente não têm condição de trabalhar, mas a gente vê, assim, falta de controle de natalidade, por exemplo. Tem pessoas que saem tendo filho um atrás do outro e ali, né, parece que até aumenta um pouco ali a questão da renda que passa a ganhar, conforme a quantidade de filhos, conforme o tamanho dessa família, sabe? Então, assim, ficou muito mal acostumado, né? A maioria das pessoas ficaram muito mal acostumadas e faltou também uma ajuda, como diz o Silvio, de ensinar eles a buscarem ali o seu rendimento, ensinar eles a pescar né, e deixar esse negócio de ficar só recebendo na mão, né? Então, assim, acaba a pessoa se acostumando com aquele pouco, né? Em vez de buscar um crescimento. Então, deixa-se de levar o conhecimento sério, o conhecimento que qualifica essa pessoa, né, para poder ela evoluir, sair dessa condição, fica ali caladinho e ele fica perene, né? Perene nessa ajuda assistencial aí, né? Eu vi até um vídeo essa semana de um cara procurando um funcionário. Só passou. Na verdade, ele não estava precisando de funcionário, ele só foi fazer um teste, um experimento social. Ele falou: Ô rapaz, eu tô precisando de um funcionário para me ajudar a tocar
essa chacrinha aqui e tal, trabalhar aqui comigo. Ele, rapaz, você não vai achar que não, hein? Você não vai achar que não, porque aqui todo mundo recebe Bolsa Família, todo mundo aqui tem um programa e tal, então aqui vai ser meio difícil de se achar. Aqui, aí de repente chega outro. Ô, rapaz, eu tô precisando aqui do funcionário aqui na fazenda, aqui na chácara e tal. Você não quer. Ele aí, rapaz, minha mulher é aposentada e eu recebo Bolsa Família. Ele não, é de carteira assinada. Ele, aí piorou, porque se eu assinar, eu paro de receber meu negócio. Né? E Está sendo gerado um problema no Brasil. problema. E aí o que acontece? A gente volta na questão tecnológica. As soluções tecnológicas vêm no contraponto disso justamente para preencher essas lacunas que estão ficando vazias. É isso. A leitura que eu acabei de fazer mediante esse nosso papo nosso aqui agora é essa. É de que a inteligência artificial, né, acaba sendo uma ferramenta agora obrigatória no mercado porque não tem outra forma de preencher essas lacunas, né? A tecnologia, a inteligência artificial e tudo mais, porque não tem outra forma de resolver o problema, né? Porque precisa produzir, as empresas, os negócios, não só no agro, mas em todos os setores precisam trabalhar, precisam produzir, e a gente precisa de mão de obra para isso, né? É, Humana ou não. nisso a gente chega até a pensar, né? Nessa questão da formação da renda universal, né? Será que essa renda universal não começou em 2003? Né? Que dá uma impressão, entendeu? Parece que foi instruindo ali, acostumar com aquela renda, com aquelas ajudas sociais e deixa de ensinar a correr atrás para poder ter crescimento, poder sair daquela situação para ter uma situação melhor e já acostuma a pessoa ali, né? Aí se pensar que já se fala em renda universal mundial, então parece que o projeto já começou já há um tempo, né? Então, com base nisso, deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. E o futuro do Brasil? Porque nós estamos vendo aí a grande massa brasileira, a grande massa brasileira, ela está meio que definhando o conhecimento, né? Que a grande massa é a camada mais baixa da sociedade, assim, economicamente falando, é a camada que tem menor poder aquisitivo, que é a grande massa que são os frequentadores de escola pública. As escolas públicas hoje nós temos os jovens que não são reprovados, os jovens que não têm um resultado um mínimo esperado, satisfatório, não são reprovados, eles vão passando de ano. E nós temos um jovem hoje que está entrando no ensino médio sem saber ler, sem saber fazer conta básica de matemática. O jovem que não sabe quanto que é 4 vezes 4. Com base nisso, nessa grande camada da sociedade, que não tem um intelecto muito elevado, que a gente pode esperar do Brasil do futuro? Porque o Brasil sempre foi taxado como o país do futuro, né? E pelo visto vai continuar sendo. Acredito que não. Acredito que o Brasil é o país do presente. A realidade que a gente vive aqui no agro é muito diferente, talvez, de quem vive em grandes cidades. Você pega regiões, eu acompanhei de perto regiões como o Mato Grosso, o desenvolvimento que ele passou ali foi fantástico. Onde entrou soja no Brasil, ele fez prosperar grandes cidades. E assim, veio grandes oportunidades com esse avanço do agro. E continua crescendo, né? Você vê ano a ano, a área expandida de agricultura vai aumentando. Aquelas áreas improdutivas que o Brasil tinha vai se tornando produtivas. Eu digo áreas que já estão abertas, por exemplo, áreas que eram de pastagem, estão vindo para a agricultura agora. Uhum. E com conhecimento e tecnologia, o negócio vai a todo foguete. Como eu disse, o Brasil hoje é número 1 do mundo em vários produtos de exportação. Isso é tão verdade que Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que era uma região pobre da Bahia, muito pobre, a gauchada chegou lá, levou o agro para lá, levou a soja para lá, e hoje é a região mais rica da Bahia, né? Esse é um dos exemplos do Brasil, Aníbal. No Piauí agora, onde chegou o agro no Piauí também, a soja no Piauí, o trigo no Piauí, Piauí plantando trigo, prosperidade chegou também. O Tocantins também, como é que é o nome da cidade? Enfim, tem algumas cidades no Tocantins. Aquela história de comprar terra barata no Tocantins agora já acabou, né? Não tem mais. Porque o agro chegou lá com força e levou prosperidade para lá, né? Muito verdade isso aí que você está dizendo. Bacana. Eu acho que a gente precisa industrializar mais
Hoje o agro ele não tem um valor agregado muito alto, né? A gente vende commodity, mas se a gente passa por um processo de industrialização através de tecnologia, a gente consegue aumentar muito o faturamento. Então hoje o agro é responsável só por 30%, vamos dizer assim, do PIB brasileiro, quase 30%, por conta de falta de indústria. Esses dias eu fui fazer uma viagem aqui no Brasil mesmo, fui para uma região muito mais industrializada, e aí comentei com a minha mulher, você percebeu a quantidade de indústrias que tem aqui? Então hoje, assim, falta muita indústria ainda no interior do Brasil. Tem que ter mais industrialização. E tem que ter mais. A gente tem que exportar tecnologia e não importar como a gente tá fazendo, porque a tecnologia é a que tem um valor agregado mais alto. O produto processado, né? Produto processado, os componentes de tecnologia, por exemplo, computação, né? Você tem componentes ali dentro, tem chips. A gente tem que fazer essa produção, não só em termos de agricultura, vamos pensar em minérios, né? A gente tem minérios valiosíssimos aqui no Brasil que são utilizados, petróleo também. Porque a gente produz o óleo negro, né? O petróleo, a gente é autossuficiente em produção de petróleo. Mas a gente não tem produção de diesel, de gasolina suficiente para atender toda a demanda brasileira. E aí o que a gente faz? Vende petróleo barato assim, a preço de mercado, preço de commodity para fora, e a gente tem que comprar a gasolina cara, o diesel caro, e é por isso que abastecer no Brasil é tão caro, tão mais caro do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Uma opção que está vindo muito forte para o Brasil nos últimos anos aí são as indústrias de etanol de milho. A gente vê, estão expandidos para várias regiões do Brasil, isso ajuda muito a consumir esse milho, porque tinha algumas regiões no passado, milho, nós acompanhamos aí, chegou a ser vendido a saca de milho a R$ 9. Nossa, R$ 9? R$ 9. Ou seja, o produtor pagou para tirar da porta dele para parar de entulhar. Exatamente, né? Teve anos aí que a gente pegou milho a R$ 11, R$ 12, R$ 13, 14. Caramba, que loucura. Aí depois viabilizou o porto ali no norte do Pará, viabilizou aquela saída norte ali, ó. Aí melhorou um pouco os preços. Mas teve umas épocas que você tinha que escoar por Paranaguá, que é o principal porto brasileiro hoje, que você tinha que atravessar aí praticamente 2.500 quilômetros até chegar no porto. É onde consumia bastante onerava bastante o custo de E aí produção. não compensava, né? Agora, assim, com base nessas coisas todas, tudo isso que você está trazendo, tudo que a gente falou de tecnologia, de política, de ideologia, de educação que está passando pelo Brasil, será que a gente não está incorrendo no risco de acontecer o que aconteceu no passado, o que era no passado, onde a gente tem uma meia dúzia de pessoas que têm um intelecto mais desenvolvido e que essas pessoas comandam o país inteiro e justamente por conta da ignorância de toda uma população que não tinha acesso à educação há um tempo atrás, a gente não está correndo com tudo que está acontecendo agora, a gente não incorre no risco de ir lá para esse caminho de novo? Eu acho que no caso com o advento da internet, né, isso aí já é muito mais difícil ocorrer, né, porque se deixa a internet livre do jeito que está, né, a gente já tem muito acesso a informações, né? Eu acho que isso ajuda muito a esse tipo de coisa não acontecer, o que você está falando. Porque quando não existia internet, que foi o tempo que a gente, né, também nasceu, né? Não, quando eu Isso, nasci já tinha, gente. isso aí já era bem mais velado, né? O pessoal controlava o conhecimento ali e dali não passava, igual falei anteriormente. Agora com a internet a gente tem acesso. E a gente tendo acesso à informação, fica mais difícil isso acontecer. Eu acho que isso é o que salva, né? Bacana. Olha, o Brasil é, sem dúvida alguma, o melhor país do mundo para se viver. E na concepção de vocês, para a gente ter
um país realmente de primeiro mundo, que tem uma lista imensa, né? Mas vocês, com a visão agro e com a visão macro da coisa que vocês têm uma visão muito bacana, o que precisa no Brasil? O que precisa ser feito para que a gente. Por que eu faço essa pergunta? Porque a intenção nossa aqui é conscientizar as pessoas, trazer uma outra percepção para as pessoas, uma outra visão para as pessoas. Então, por isso que a gente convida pessoas assim que nem vocês, que têm uma visão fora da curva, pessoas que têm um intelecto muito elevado, para dividir esse conhecimento que vocês têm, porque conhecimento é a única coisa que se divide e multiplica, né? Com certeza. E para mostrar isso, trazer essa percepção para o restante das pessoas. O que precisa ser feito no Brasil e o que uma pessoa que quer crescer na vida, que quer ter resultados bacanas, assim como vocês têm e tudo mais, na verdade tem duas perguntas em uma aqui. O que o Brasil precisa para ter, né, uma população de sucesso? E a pessoa que quer crescer na vida, o que ela precisa fazer? Ela precisa depender do governo, esperar o governo fazer, ou como é que é? Como é que funciona? Não, se quiser crescer, tem que trabalhar. Colocar a mão na massa. Mas as ações do governo interferem, impedem ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não interessa se está em crise, se o país está em crise ou não está, ou se o governo está fazendo alguma coisa ou não está. Isso interfere na vida das pessoas, para quem quer realmente fazer acontecer, ou não? Essa pergunta é muito ampla, né? Tem umas coisas que interferem, sim. Mas você não pode ter essa dependência do que o governo vai fazer ou não. Independente se ele for tomar determinada ação, você tem que trabalhar. Você tem que fazer o que é correto. Você tem que acordar todo dia cedo e trazer o pão para casa. Eu acho que esse é o caminho. E o conhecimento traz tudo isso. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais você vai ter conhecimento do que é necessário fazer. Então, acho que o grande segredo aí está Aquisição de na conhecimento. aquisição de conhecimento. Show. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Silvio, porque eu acho assim que realmente o governo interfere, né? Mas que a gente também não tem que ficar se lamuriando o tempo todo e não fazer nada, cruzar os braços e aceitar só as coisas, né? A gente tem que partir para ação, Tipo, se eu voto no né? Bolsonaro e o Lula ganhou, pronto, deu ruim, acabou minha vida. Não é assim as coisas, né? A gente, às vezes, quando uns tá lá chorando por conta disso, a gente vai lá e vende o guarda-chuva, né? Vende o lenço, Vende o lenço, né? Tá chorando demais, vamos pôr um guarda-chuva embaixo do choro dessa pessoa, né? Então, assim, a gente não fica só dependendo do governo. Influencia? Sim, eu creio que influencia sim. Mas, assim, nada melhor do que a própria pessoa agir, né? Tomar a frente, buscar conhecimento, né? E trabalhar, trazer o pão para casa, como diz o Silvio. Show, muito bacana. Gente, obrigado pelo conhecimento que vocês trouxeram aqui, pela visão, porque, assim, ó, conhecimento é fundamental, mas às vezes a visão de mundo, o olhar que vocês imprimem e que mostram para as pessoas, às vezes influencia até mais do que as próprias habilidades, do que as próprias competências, porque as pessoas gostam de ver gente que tem resultado, que tem conhecimento, que faz as coisas acontecer na prática. E é por isso que eu procuro extrair não só aqui questões sobre as habilidades de cada um, mas principalmente sobre o posicionamento, porque isso inspira, isso muda a maneira como as pessoas enxergam e gera aquele tá ali o mestre das vendas, né? O rapport, né? Gera o rapport, essa conexão que as pessoas precisam ter. E com base nisso, eu queria que, para a gente fechar, tem muita gente agora, agronomia aqui em Jataí é um curso que, aliás, sempre teve em alta, né? Sempre teve em alta. E agora mais do que nunca, com essa ascensão do agro cada vez maior, quem é o agrônomo que ganha mais dinheiro? E para ser esse agrônomo, o que o jovem que está se formando agora precisa fazer? Gerou bastante oportunidade. Né? O agro, como eu te disse, né, pegou cidades. Você deu um exemplo muito certeiro aí sobre Luiz Eduardo Magalhães, que era uma
Uma vila hoje se tornou uma cidade Uma metrópole. bem estruturada ali na região. E a produção agrícola ali não é diferente, né? A produção agrícola ali é gigantesca, Extremamente profissionalizada, né? profissionalizadíssima. Então, eu sou suspeito para falar, como eu te disse no começo, na minha opinião, o melhor curso para se fazer é agronomia. Eu venho de uma família o pai é agrônomo também, eu sou agrônomo já há mais de 15 anos, trabalhei sempre nessa área comercial, então o agronegócio, ele está cheinho de oportunidades, mas precisa de gente capacitada. Hoje, quem não é muito capacitado não está perdendo lugar, Com capacidade e com vontade, né? com vontade, com conhecimento. Muito bom. E quais são as principais habilidades hoje para ser um vendedor de elite no agro? Hoje você tem que ser um cara com bastante empatia, entender o cliente, entender a pessoa que você está conversando, seja ou o próprio cliente, ou um colega de trabalho, você tem que ter uma extrema empatia. Esse é o grande segredo hoje. Você tem que ser extremamente inovador, você tem que ter um controle emocional muito forte e você tem que trabalhar bastante. Não pode ter moleza. Você tem que acordar cedo, você tem que dormir um pouquinho mais tarde, você tem que não se importar muito com o final de semana. Você tem que ter o seu tempo de lazer, tem que ter o seu tempo com a família, mas você tem que dedicar menos tempo. Eu vejo que hoje o profissional dedica 50% do tempo dele para lazer. Eu acho que tem que dedicar menos. Dedicar mais ao trabalho e menos tempo com lazer. Mas não pode deixar de faltar lazer, tem que ter. Né? Lazer, Pelo os menos momentos de descanso são importantíssimos para você ter uma maior produtividade. na construção dos objetivos, né? Depois que você constrói os objetivos, aí tá beleza, né? Tá tranquilo. Mas até lá tem que se lascar um pouco, né? É. O Fabrício, do ponto de vista tecnológico, o que o jovem que está se formando agora, que a pessoa que está no agro agora, que de repente não está muito inteirada, o que as pessoas têm que estar cientes para quem quer prosperar dentro de vendas no agro, de fazer negócios no agro, de crescer no agro como engenheiro agrônomo, como profissional da cadeia produtiva do agro? Eu acho assim que, em primeiro lugar, a esse universitário, né, vai fazer estágio, faz igual eu fiz. Eu comecei a fazer estágio no segundo ano de agronomia. Dos 5 anos, então, no segundo ano eu já comecei a fazer estágio. Antes de me formar, eu já consegui trabalho, fui mexer com pesquisa para uma multinacional, né? Então, assim, tem que para você se inteirar, porque às vezes a gente fica na universidade, o professor ensina as coisas lá. Quando a gente vai para o campo, a gente toma um baita de um susto, né? A gente tem que aprender a respeitar o operador de máquina, o produtor rural, ter a empatia, né? E partir para a ação logo no início da faculdade. Porque você indo para o campo, aí você vai ver o que realmente acontece lá. E nisso você já pode mesclar o conhecimento que você adquire no campo, já levar para o banco universitário ali, tirar dúvida com os professores e já começar a fazer um network, né? Já começa a se relacionar com as pessoas do meio. Eu acho que a pessoa que faz isso, ele consegue, quando sai da faculdade, ele consegue um emprego bem mais rápido, né, por já estar inteirado com essas pessoas do ramo e continuar estudando, evoluindo, né? Eu acho assim que a raiz do sucesso de um agrônomo hoje, em primeiro lugar, é se pôr no lugar do outro, ter empatia, né? Tanto pelo produtor rural, quanto também até para o operador de máquina, para qualquer pessoa do ramo, saber entender a situação que aquela pessoa passa e trazer algo de bom, trazer uma novidade. Não é só ir lá para bater papo. Pelo amor de Deus, tem, assim, como toda profissão, tem aqueles que envergonham, né, a profissão da gente. Tem gente que vai, para lá, a caminhonete tá naquela época de julho, aquele poeirão da peste lá, e você já vai, para aquela caminhonete na porta ali, já manda poeira tudo para dentro da casa ali do caseiro, Chega ou na hora até do do almoço. produtor que tá ali, chega na hora do almoço. Então, assim, ter esses cuidados,
né? Eu acho que tudo quando a gente põe no lugar do outro, pensa um pouquinho, já ajuda muito, né? E sempre procurar trazer novidade, trazer algo assim que venha ver o problema que o produtor está passando, mostrar a ele o problema, porque muitas das vezes o produtor nem sabe que ele está tendo um problemão ali, na lavoura ou na própria fazenda dele, nem sabe que lá é um problema. Então, às vezes, trazer uma solução para ele, falar, não, vamos mexer aqui. Às vezes a gente consegue aumentar uma produtividade nesse talhão, a gente consegue deixar de ter esse gasto aqui e te sobra mais um dinheiro, né? Ou seja, Um ser um lucro consultor, líquido, né? ser um consultor. Esse negócio, igual a gente falava antes, igual na época que eu me formei, vendedor tudo picareta, tal, só quer saber de vender. Realmente, isso Tem aconteceu diversos muito. casos assim, né? E, infelizmente, tem alguns casos assim hoje, porque esse não vai perdurar no mercado. Então, assim, você tem que fazer uma venda consultiva, construtiva, né, para o produtor. Eu acho que o pessoal fazendo isso, eu acho que não tem muito segredo, entendeu? Lógico, capacitação é vida, é o principal, né? Bacana, muito bem. E tecnologia? O que as pessoas têm que se inteirar de tecnologia no primeiro momento para despontar no agro? É, o primeiro ponto que eu vejo é realmente a pessoa visitar uma propriedade rural, procurar entender quais as tecnologias que estão usando lá, como que é feito, esse negócio de estar acompanhando a lavoura ali olhando um tablet ou um smartphone, entendeu? E procurar ver ali os ganchos, ali aonde que ele pode buscar estudo ali, se aprofundar nesse tipo de tecnologia, entendeu? Então, eu acho que é isso, esse primeiro contato que vai fazer a pessoa enxergar essa tecnologia e buscar uma forma de entender essa tecnologia, quem sabe até desenvolver e evoluir. Tem uma Então, percepção maior da isso, coisa. é buscar essa percepção, entendeu? Legal, muito bom. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso AgroXcast. Obrigado, foi maravilhoso. O conhecimento que vocês trouxeram foi fantástico. A visão de mundo que vocês trouxeram, maravilhosa, e tomara que muita gente se inspire nisso, porque é de muito valor. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Silvio. Foi maravilhoso ter vocês aqui, viu? Nós que Agregaram agradecemos, muito. Wander. Muito obrigado pela Agradeço muito oportunidade de também. estar aqui, Que pelo seu isso. tempo. Imagina, Foi a muito gente, valioso para nós. a gente que agradece o tempo de vocês aqui e por compartilhar um pedaço do conhecimento de vocês aí. E para quem precisar de vocês, para quem precisa de fertilizantes lá da GEM Fertilizantes, quem precisa das soluções que vocês entregam, como é que faz? Entra em contato aonde? Fala como é que contata vocês aí? A gente está nas mídias sociais, a Gen Fertilizantes. É só você pesquisar lá no Instagram. Tem o site também, genfertilizantes.com.br. Eu tenho as minhas mídias sociais também, né? Silvio Agro, você pode pesquisar, você vai encontrar. E segue a gente lá, estamos à disposição. O Fabrício, meu também pelo Instagram seria mais fácil, né? É @Fabrício com CY no final, _ Pedriel. Pedro. Então, procurando lá no Instagram, Fabrício com CYO, Pedriel, provavelmente já vai achar a gente lá. Beleza, show de bola. Precisar de gente competente para ajudar. Tem produtor nos assistindo aí, precisar de gente competente que ajuda vocês na lavoura aí, que presta um serviço de verdade de excelência, consultivo. Tá aqui o Silvio e o Fabrício, são parceiros de primeira hora. Gente, obrigado, foi fantástico, viu? muito obrigado. Agradecer. E você que está aí do outro lado, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal para estar sempre ligado aqui com a gente e receber tudo em primeira mão. E não se esqueça que semana que vem a gente está de volta com mais um AgroXcast para você, com muita informação bacana do agro e com visão de mundo também bacana, para que você se inspire, para que você aprenda, para que você entenda a verdadeira essência do agronegócio, que o agro é a maior bandeira e a gente tem que defender. Mesmo você que está aí na cidade, você que de repente nunca viu uma vaca de perto, nunca subiu num cavalo, nunca teve um contato direto com a fazenda, saiba que para segurança da nossa sobrevivência, a nossa segurança alimentar, você também deve ser um defensor do agro, defender o produtor rural, porque isso é fundamentalmente importante para todos nós, para a sua família, para a boa alimentação. Sabe aquele almoço de domingo na casa da sogra? Aquela macarronada, aquele negócio? Tudo isso é agro, meu jovem. Então, bora defender o agro, valorizar esse povo que trabalha demais da conta e garante a nossa cervejinha, nosso churrasco de final de semana, tudo isso e muito mais. Fechou? Tamo junto, bora pra cima. Semana que vem tem mais AgroXcast para você. Valeu, obrigado!